Sujeira que a gente vê é horrível, mas sujeira que fica escondida é pior. Vamos entender o que isso significa através de um grande, profundo ensinamento do Senhor Jesus. E por que você pode estar escondendo sujeiras dentro de você por trás de vestes e aparência muito limpas. Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, está escrito um acontecimento que ensina isso, dizendo que ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então, essa comitiva saiu de Jerusalém, que era o centro religioso da fé judaica, e foi encontrar com o Senhor Jesus. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então você pode imaginar, né? Eles saíram de Jerusalém, foram lá curiosamente conhecer quem é esse Jesus que está causando aí um alvoroço. E aí chegaram até onde Jesus estava com seus discípulos e eles tocando o dia, como sempre, comendo, e os fariseus religiosos observando, eles não lavaram as mãos antes de comer. São porcos mesmo, são impuros, essa ralé, não é? E já começaram a repreender. Então o sujeito sai de uma cidade para outra para repreender o outro que não lavou as mãos antes de comer. Você já começa a perceber aí o tipo de religiosidade nesses homens. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Veja bem, aqui não é uma condenação à higiene não, tá? O ensinamento não é que você não precisa lavar as mãos antes de comer, se lavar quando volta do trabalho, não é isso, o espírito não é esse. Espera aí. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Então você vê aqui que a questão é mais do que asseio e higiene. A questão para eles é uma questão religiosa. Os teus discípulos não estão mantendo a tradição dos antigos. Então a tradição para eles era como um mandamento. A tradição se tornou um mandamento. O que é uma tradição? Tradição é algo que é feito repetidamente por muito tempo, por muitas gerações, de forma que as gerações seguintes vão imitando a geração anterior e o significado daquilo vai perdendo, normalmente vai perdendo sentido, se perdendo ao longo dos anos, de forma que as pessoas mantêm as tradições sem saber por que estão fazendo aquilo. Vou dar um exemplo. Talvez você, como eu, cresceu aprendendo que não deveria comer carne na Sexta-feira Santa. Não é? Você aprendeu isso. Você chegava Sexta-feira Santa, era dia de peixe. Então não come carne, e alguns mais restritos não penteavam o cabelo, não limpava a casa, não fazia as coisas dentro de casa. E tinha que comer peixe. Então nós fazíamos isso. Sabíamos por quê? Não. E muita gente faz até hoje sem saber por quê. O que é isso? É uma tradição religiosa, assim como tantas outras que existem. A pessoa passa na frente do cemitério e faz o sinal da cruz. Não é? Ela sabe por quê? Não, ela não sabe. Mas ela faz, ela viu outras pessoas fazendo, seus pais faziam, ela faz também. Isso é uma tradição. É o que Jesus está condenando aqui. Respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens,
como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Quer dizer, chega uma hora que a pessoa que é meramente religiosa, ela passa a colocar a religiosidade dela, as tradições dela, acima do mandamento de Deus, acima da palavra de Deus. Então a pessoa fica amarrada àquela tradição, àquela prática, e ela briga por aquilo. Por isso que muitos religiosos chegam a matar aqueles que eles consideram inimigos da sua fé. Vão lá e, não, você é inimigo da minha fé, então eu vou matar você. Quer dizer, em defesa da religião, eles esquecem o mandamento que diz não matarás. Então, a pessoa vai e coloca a tradição, a religiosidade acima. E isso é muito comum, porque a pessoa religiosa, normalmente, que não conhece a Deus, conhece a letra da palavra, mas não conhece o espírito da palavra, ela faz da sua religião o seu Deus. E por isso ela defende a sua religião com unhas e dentes. E esquece de perguntar o que Deus de fato está ensinando e querendo dela. E assim ela vai gerando a hipocrisia. Ela se torna uma fábrica de hipocrisia. Lá no livro do profeta Joel, quando Deus fala para os sacerdotes: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, o que ele estava falando? Exatamente isso. Rasgar as vestes era um ato externo, representativo de um arrependimento, de uma humilhação, quer dizer, um sentimento interno. Mas a tradição se tornou tal que as pessoas, os sacerdotes, às vezes rasgavam as vestes e o coração não estava arrependido. Então, de que adiantava rasgar a veste? Era perda de veste, não é isso? Da mesma forma, muitas pessoas mantêm uma religiosidade onde elas fazem os seus rituais diários, leem a Bíblia diariamente, fazem suas rezas, vão à igreja, dão ofertas, dízimos, fazem caridade, fazem seus propósitos no altar, jejuam, fazem coisas externas. Mas dentro delas, o que elas estão guardando? Vamos lá. Maus olhos. Ela está olhando para outra pessoa e julgando, como os fariseus aqui, olhando para os discípulos de Jesus e julgando-os. Maus olhos, julgamentos, mágoas. A pessoa fica guardando uma mágoa. Fulano me fez isso. Eu pedi ajuda, ele não me ajudou. Ele me viu sofrendo e não fez nada por mim. Então ele guarda um sentimento contra o irmão, ele julga o irmão, achando que o irmão não o ajudou porque ele foi mal. E às vezes a pessoa não ajudou porque ela nem sabia que ela estava precisando de ajuda. Mas o coração diz assim: não, ele não me ajudou. Ele é mau, ele me ignorou, ele me rejeitou. Então a pessoa deixa crescer dentro dela um coração magoado. Então muitas pessoas guardam mágoa dentro do coração. Inveja. Ela olha a vida da outra pessoa e ela fica dentro dela dizendo assim: puxa, porque ela tem e eu não tenho? Porque ele conseguiu e eu não consegui? Porque deram para ele e não deram para mim? Eu estou aqui há mais tempo. Eu mereço isso. Então, a pessoa fica olhando o irmão e com inveja, com o sentimento de ter o que o outro tem. E fica com raiva, às vezes fica torcendo para o outro perder. Quando o outro perde, ela se sente feliz. Quando o outro ganha, ela se sente triste. Quer dizer, o coração dela está sujo. Está mais sujo do que o banheiro da rodoviária. Está sujo. Não adianta a pessoa assim, com o coração desse jeito, ir para a igreja e fazer ofertas, cantar hinos maravilhosamente, sabe? Pode ter uma voz assim, angelical, e canta maravilhosamente bem, louvores a Deus. Ela faz parte do grupo das senhoras, do grupo de oração, o grupo não sei das quantas, que faz tanta caridade, que ajuda os mendigos na rua. De que adianta isso?
De que adiantam essas obras externas, essas vestes religiosas, enquanto o coração está podre? É isso que Jesus está condenando aqui. Então ele fala, concluindo, chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o que é que nós temos que fazer? Todos os dias é uma faxina interior, uma faxina no nosso coração. Porque de nada adianta a religiosidade no exterior, enquanto o exterior está podre, a sujeira que ninguém vê. Por fora aquela história, bela viola, não é? E por dentro, como é que está a pessoa? Como é que ela está dentro? É isso que nós temos que olhar e vigiar, porque talvez esteja aí o motivo da rejeição, do bloqueio às nossas orações, a trava na nossa vida porque nós não avançamos, apesar de aparentarmos muito religiosos. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. Eu te vejo aqui na próxima vez.